Hoje o Direito em Questão traz um tema muito interessante. Você é velho ou você é idoso? Você que já atingiu aí os 60 anos de idade, você se acha velho ou você se acha idoso? Olha lá, hein? Nós vamos falar sobre isso e você vai chegar à sua conclusão ao final, se você é velho ou se você é idoso. Pois é, você que está me assistindo, que tem mais de 60 anos de idade, será que você já é idoso ou você é velho? Grande diferença é essa entre idoso e velho. Vamos falar sobre isso. Nossa proposta é aqui hoje falar um pouco sobre os direitos do ponto de vista legal, mas também falar sobre um pouco da saúde mental, como é chegar aos 60 anos de idade. Para alguns, isso pode ter uma grande tranquilidade, mas para outros não, pode ser até uma crise. Pois é, crise aos 60 anos? Será que tem? E é isso que nós vamos falar agora e vamos iniciar. Muito bem. Quando chegamos a uma certa idade, nós temos algumas preocupações, não é mesmo? A nossa família já está formada, temos os nossos filhos, nessa idade temos os nossos netos, enfim, chegamos até a pensar que já tudo para nós já acabou, já concluímos a nossa missão aqui. Mas cada vez mais a longevidade ela aumenta e cada vez mais vivemos muito mais. E não é raro hoje casais se separarem aos 60 anos, né? Não é raro hoje a gente ver coisas que não víamos no passado com relação a essa idade. Cada vez mais chegamos com a maturidade, com boa saúde e vivemos muito mais. A pandemia nos trouxe algumas reflexões, pois na pandemia os idosos acabaram sofrendo muito, porque muitos deles já viviam sozinhos, né? Apesar da situação de isolamento ser uma situação geral, mas atingiu muito o idoso nessa questão. E, obviamente, vieram os reflexos por conta disso. E hoje nós vamos falar sobre essa questão. Primeiro, quais são os direitos que os idosos têm? Nós temos uma legislação para isso, nós temos o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele vai tratar de alguns direitos que os idosos adquirem ao completar 60 anos de idade. O lado bom é que temos uma legislação. O lado ruim é que precisamos de ter uma legislação para isso. Imagine, precisamos ter uma legislação para reconhecer os nossos direitos. E o primeiro direito que ali está é justamente o direito ao respeito. Quando nós chegamos e atingimos uma certa idade, muitas pessoas entendem, olha, ele é velho ou ela é velha, e acabam nos desrespeitando. Então, nós temos o direito ao respeito. O respeito desde o nosso nascimento, melhor dizendo, né? Desde a nossa concepção até o evento morte, nós temos o direito ao respeito. E está lá, previsto nessa legislação, o direito de ser respeitado. E muitas vezes, como idoso, quantas vezes esse direito ele é violado? Quantas vezes você, às vezes dentro de um ônibus, né? O seu direito é violado só porque você entra pela porta da frente? Quantas vezes você, por fazer valer os seus direitos, entrar numa fila preferencial, alguém acaba reclamando e você se sente constrangido por conta disso? E às vezes você fala, olha, será que os meus direitos realmente eles são respeitados? O respeito, ele vai muito além de que uma legislação. O respeito, ele vai pelo carinho, pela dignidade, passa justamente pela preocupação que o ser humano tem que ter com o outro. Mas nós sabemos que isso ele acaba sendo, de uma certa forma, violada. E você, que está nessa questão de idoso, como você se sente quando você tem seu direito violado? Você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Para entender que, infelizmente, algumas pessoas não conseguem ainda enxergá-lo, né, como um ser humano extremamente produtivo e que se chegou nessa idade, se tem lá alguma prioridade, por assim dizer, tem justamente porque adquiriu, tem justamente porque merece. Saber que você é merecedora disso. Também nós temos lá o direito à liberdade. Nossa, direito à liberdade, todos nós temos o direito à liberdade. Por que falar do idoso? Sim, porque quando nós estamos envelhecendo, muitas vezes
nós estamos também acometidos, né, de algumas doenças, pelo próprio envelhecimento. E às vezes a nossa liberdade é tolhida, nossa liberdade ela é cerceada. E às vezes pelos próprios parentes, pelos próprios filhos. Acham que nós somos incapazes só porque adquirimos uma certa idade, sendo que nós continuamos extremamente capazes. Então nós temos sim o direito à liberdade. O outro direito é o direito ao alimento. O idoso ele tem um direito a se alimentar, como todo ser humano, mas mais ainda, depois de chegar aí a uma certa idade, tem o seu direito a alimento sim. Tem o direito de ter uma condição digna, tem o direito, inclusive, até de receber uma, vamos dizer assim, uma pensão, né, do Estado, desde que ele não seja aposentado. Se não for aposentado, se não conseguiu aposentadoria ou se não for pensionista, tem direito, sim, a uma assistência que nós chamamos de LOAS, justamente para garantir o seu direito à alimentação. Nenhum idoso pode passar fome. Além de ser indigno, é desumano por alguém que provavelmente já deu tudo pela sua experiência. O direito à saúde, o direito esse tão violado. Quando nós chegamos numa certa idade, a saúde que acaba sendo debilitada, ela realmente é o nosso calcanhar de Aquiles. Passamos às vezes pagando planos de saúde por toda a vida, grandes valores, e não utilizamos. E quando chega naquele momento em que nós mais precisamos do plano de saúde, é justamente quando pagamos mais caro. E mesmo assim, mesmo pagando, vamos dizer assim, mais caro, nós temos ali sofremos tantas consequências quando vamos utilizar o plano. E quando não temos plano de saúde, que a grande maioria da população não tem plano de saúde, depende de uma assistência do Estado, depende do SUS. Quantas vezes somos violados quando chegamos no posto de saúde? Nossos direitos são violados lá porque somos maltratados? Mas às vezes não. Óbvio. Tem a regra é ser bem tratado. As exceções é quando nós somos maltratados. A regra é ser bem tratados. Mas vocês entendem que envelhecer é um pouco diferente, né, do que nós pensávamos quando éramos jovens. Quando começamos a envelhecer, nós percebemos que com esse envelhecimento pode vir algumas questões e temos que estar preparados para isso. Muitas vezes, a nossa saúde mental ela é extremamente atacada por essas questões, porque nos sentimos inúteis, talvez, ou então porque tanta violação contra nós. Pois é, essa introdução, que a princípio pode ter sido até uma introdução um pouco pessimista, mas na verdade ela é apenas um alerta para entendermos que podemos sim envelhecer o quê? Com qualidade, envelhecer justamente com felicidade. Como nós podemos fazer isso? Isso é uma disposição que temos que ter cada um de nós temos que estar dispostos a isso. E no primeiro momento, obviamente, conhecer os nossos direitos. Quando nós conhecemos os nossos direitos, nós podemos exigi-los. A partir do momento que você conhece, você exige. Nós não podemos evitar com que os problemas cheguem até nós, mas nós podemos sim fazer deles maior ou menores. Tudo vai depender de como agimos, de como os aceitarmos. Será que existe diferença entre ser idoso e ser velho? Bom, idoso, todos nós queremos ser um dia aqueles que ainda não são. Idoso é justamente quando chega a idade. Isso nós não temos como impedir. Muito pelo contrário, a partir do momento em que a idade está chegando, nós só temos que agradecer. Agora, ser velho é um estado de espírito, que muitas vezes nós não somos idosos, mas somos velhos. E muitas vezes nós somos idosos e não somos velhos. Este estado de espírito de ser velho é que nós devemos evitar,
porque nós temos que permanecer o estado de espírito de ser jovem. E quando falamos em ser jovem, nós estamos falando naquela juventude lá inconsequente, né? Dos adolescentes, onde você tem, não mede, vamos dizer assim, as consequências para fazer seus atos. Não, isso é uma questão de amadurecimento. Quando falamos em ser jovens, é justamente estarmos sempre o quê? Alegres e dispostos para viver até o último dia de nossas vidas. E você, meu amigo e minha amiga que já chegou aí na terceira idade, está disposto a viver intensamente até o último dia da sua vida? É essa a grande questão. E só depende de você. Porque os problemas, a vida já te mostrou que os problemas, eles realmente chegam e vão continuar chegando. Mas se você chegou até agora, até a sua idade e conseguiu superá-los, com certeza você vai superar o que ainda estão por vir.